Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. E aí, gostaram da nossa nova vinheta do canal? Até então nós estávamos ouvindo aí Gonna Fly Now do filme Rocky Balboa, que como todos sabem, eu sou um fã incondicional dos filmes do Rocky Balboa, do Sylvester Stallone, mas para dar uma dinamizada, para dar uma mudada, eu trouxe aí uma entrada típica, espanhola, que como todos sabem também, eu gosto aí bastante da cultura, da musicalidade, da gastronomia espanhola. Entretanto, nessa nossa videoaula hoje do Saber com Sabor, eu trago uma receita de lasanha de berinjela com molho de bolonhesa, certo? Um prato delicioso, tá? Um prato rápido, um prato barato, tá? Isso é importante destacar. Como diz um famoso cozinheiro espanhol, Carlo Arguiñano, em que ele fala: comer bem não é comer muito nem caro, é comer com variedade. Ou seja, comer bem não é comer muito, não é comer caro, mas é comer com variedade, com diversidade, com baixo custo, tá? E a estrela da nossa receita de hoje, a berinjela, ao qual eu trago aqui o primeiro mito, que berinjela não é legume. Berinjela é um fruto originário da Índia, E como é de costume do nosso canal, nós vamos ao longo aí do preparo dos alimentos trazer algumas curiosidades da Índia, um dos dragões asiáticos, junto com a Índia, junto com a China, Lembrando que a Índia, ela é uma república parlamentarista, tá? É um país que se tornou independente somente em 1947. Até então era uma colônia de exploração conduzida pelos ingleses, tá? Que mantiveram um território que vai muito além do que hoje é a Índia, tá? Que nós vamos comentar logo mais, tá? A Índia tem como capital Nova Delhi, tem a segunda maior população do mundo, 1,3 bilhão de habitantes, e segundo vários especialistas, ela tende até a metade desse século superar a China como a maior população do planeta, certo? Tem uma área de 3,2 milhões de quilômetros quadrados. A título comparativo, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, dividido em 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A Índia tem 1,3 bilhão, dividido em 3,2 milhões de quilômetros quadrados. É um dos países mais heterogêneos, é um dos países mais plurais do mundo, seja em termos de identidade cultural, identidade religiosa, identidade linguística. Para que vocês tenham uma ideia, enquanto idiomas nós temos o hindi, nós temos o inglês e mais 21 línguas faladas ao longo do território que são formalmente reconhecidas pelo Estado, sem falar nos dialetos, certo? Em relação às religiões, um predomínio do hinduísmo, mas também com uma grande participação de muçulmanos, budistas, tá? Nós temos também cristãos, além do sikhismo, enquanto religiões predominantes no país, certo? Então, antes de continuarmos mais sobre as curiosidades da Índia, vamos então preparar aqui o nosso prato. Então, a primeira coisa que eu recomendo vocês a fazerem é uma cama com a berinjela, tá? Mas antes da cama, uma leve regada de azeite. Como todos bem sabem, eu gosto de usar muito o azeite espanhol, Ele é o melhor do mundo, ele é mais saboroso. Fazendo então aqui uma leve untação, uma leve untagem, na verdade. E agora vamos fazer a cama com a berinjela. Uma coisa que eu ia chamar a atenção de vocês, gente, que nos acompanham, é a despeito do desperdício de alimentos, O Brasil é um dos maiores produtores de gêneros agrícolas, de alimentos do mundo, tá? Só que também é um dos países em que mais se desperdiçam alimentos. E esse desperdício, ele acontece por algumas razões culturais, como, por exemplo, comer com os olhos, Se o alimento é bonito, ele é atrativo. Se não é bonito, não é atrativo. E nem sempre isso é uma verdade. Muitas vezes o alimento mais bonito, nem sempre, mas muitas vezes, ele é repleto de agrotóxicos. Então pode ser que aconteça
Como aconteceu agora, quando eu estava lavando e fatiando a berinjela, tá? De encontrar um bichinho. É só tirar. E posso dar uma dica? É um ótimo sinal. É um indicador de que uma quantidade menor de veneno foi utilizada no cultivo desse alimento, tá? Em relação à espessura da berinjela, varia com o gosto de cada um. Eu gosto de uma espessura dessa de aproximadamente meio centímetro, um pouquinho mais, tá? Faço o corte a olho mesmo, mas com uma espessura assim, de meio centímetro, um pouquinho mais. Nada impede de quem gostar de mais, colocar. Nada impede. É uma questão pessoal, tá? Então, depois que eu fiz essa primeira cama de berinjela, o que eu vou colocar? Um pouquinho do molho à bolonhesa que eu já deixei previamente feito, né? Carne moída magra, tá? Tomate, cebola e também coloquei um pouquinho de cheiro verde, tá? Já que eu adoro, amo cozinhar com cheiro verde. Para mim é fundamental em qualquer coisa que vá molho de tomate e cheiro verde são coisas que combinam. Feita essa cama de carne moída, do molho, então vamos colocar um pouquinho do tomate, certo? Como vocês estão vendo aqui, também muito bem lavado, tá? Cortado na espessura que mais lhe agradar, tá? Vamos fazendo então aqui a nossa cobertura com tomate e percebam que o prato ele fica colorido, ele fica bonito e o mais importante, gostoso, né? Que é assim que todo prato tem que ser, tá? Fiz a cama de tomate, vamos colocar agora um pouquinho de cebola, certo? Vamos colocar um pouquinho de cebola, tá? Isso vai do gosto de cada um. Eu, particularmente, adoro pratos com cebola, certo? Mais aqui um pouquinho, parará, cebolinhas, né? Bom, outra coisa que eu quero retomando aqui em relação à Índia, né, já que o propósito não é só ensinar a fazer pratos gostosos, rápidos e baratos, mas também trazer conhecimento sobre o país que abriga a originalidade do alimento, né? Em relação à Índia, tá? No seu processo de independência. Que aconteceu em 1947 e o seu território, assim que se tornou independente, ou logo no processo de independência, a Inglaterra dividiu o país em Índia, certo? Em Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. O Paquistão Oriental, posteriormente, se tornou independente do Paquistão Ocidental, se transformando na atual Bangladesh, que é um dos países mais pobres do mundo, um dos países que tem uma das maiores densidades demográficas do mundo. O Paquistão, o critério utilizado para o estabelecimento da linha de fronteira foi a religião, tá? Então, os territórios de maioria muçulmana, Paquistão. Os territórios de maioria hinduísta, Índia, tá? Mas o que poderia parecer uma tranquilidade, tudo bem resolvido, na verdade acabou não sendo, porque ficou um pequeno pedaço de terra entre a Índia e o Paquistão, chamado de Caxemira, que até hoje é uma fronteira entre as mais militarizadas, entre as mais delicadas na geopolítica contemporânea, tá? Por quê? A Caxemira é um território de maioria muçulmana, reivindicada pelo Paquistão, toda a sua totalidade. Entretanto, quem controla a maior parte da Caxemira é a Índia, que é hinduísta, e a própria população da Caxemira quer a sua independência. E é exatamente nesse cenário de enorme efervescência, né, que surge a questão da relação muito tensa entre a Índia e o Paquistão pelo controle da Caxemira. A Índia ela figura entre as 10 maiores economias do mundo, certo? E juntamente com a Índia está entre os motores da economia global. Então, caminhando aqui para a nossa parte final, depois que eu coloquei o tomate, pimentão, o tomate, cebola, vamos colocar o pimentão. Lembrando que tudo isso vai a gosto. Quem não gosta de pimentão, não tem problema. Não alterem absolutamente nada, né? É uma questão de opção. Agora, vou pegar aqui o queijo
né, que eu acabei me esquecendo na nossa cozinha ao vivo, né? E cozinha ao vivo é assim mesmo, né? Então, eu vou colocar o queijo prato, tá? Algumas pessoas colocam mussarela, eu particularmente eu prefiro prato. É uma questão de cada um, tá? Então eu vou fazer agora aqui uma outra cama de berinjela, certo? Percebam também que este é um prato low carb. Então você, que como eu, caso esteja fazendo uma dieta low carb, pode comer isso aqui sem preocupação, tá? Não vai ter aí maiores problemas com a balança. É óbvio, você vai comer uma lasanha dessa inteira sozinha, porque daí você pode ter algum probleminha depois, né? Alguma intempérie, algum desarranjo, né? Mas, vamos lá então. Aqui ó, colocando a carne moída, patati, patatá, coisa linda, maravilhosa, né? Aí, o que eu gosto de colocar agora? Um pouquinho de queijo ralado por cima, certo? Um pouquinho de queijo ralado. Aí eu vou colocar um pouquinho do orégano, lembrando que o orégano faz muito bem para o coração, andei pesquisando, tá? Essas especiarias ali, tá? Inclusive a Índia, né? Na época das grandes navegações, um país que foi fornecedor de verdadeiras fortunas para a Europa, né? Inclusive uma própria parte da historiografia trata que o descobrimento da América foi uma grande casualidade, né? Já que buscavam, na verdade, novas rotas para as Índias. Aí, vamos colocar um pouquinho de cheiro verde em cima, ok? Um pouquinho de cheiro verde, porque afinal de contas, ele tem que estar presente, né? Cheiro verde, olha que bonito que está ficando, bem de bonito, gostoso, porque olha, pena que o celular não consegue registrar o cheiro. Aí vai mais um fiozinho de azeite. Como sabem, eu sempre uso azeite espanhol. Um pouquinho, hoje estou usando Borges, mas azeite espanhol pode usar, é o melhor. Aqui vem agora um pouquinho de pimenta do reino. Óbvio, se você tiver algum problema, não use. Eu gosto de usar, tá? Como ainda posso comer. Então vem agora a cobertura com queijo, tá? O queijo prato. Tá? Antes de vocês verem como coberto, olha como está ficando lindo. Dá uma olhada. Olha as camadas, a perfeição que fica o prato. Tá? E aí nós vamos fazer agora a cobertura, certo? Com queijo prato, para dar aquela selada, que fica mais gostoso que a mussarela. Certo? E agora vamos levar ao forno. Tudo bem? Então, uma pausa agora, depois de pronto eu volto para mostrar para vocês. Bom, então aproximadamente 35, 40 minutos depois aí de forno, temos aqui a nossa deliciosa lasanha de berinjela com molho à bolonhesa, tá? Então, fica aí a dica para você que nos assiste, né? Um prato saboroso, um prato aí repleto de histórias, repleto de curiosidades, informações geográficas, como também foi transmitido, tá? Então, deixem aí o seu like, se inscrevam, ativem o sininho, façam suas sugestões de próximos pratos, cardápios variados, tudo bem? Então, era isso. Já Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades no YouTube e também Saber com Sabor. Beijos e até o próximo.